Olá, irmãos, graças e paz. Nós vamos continuar aqui com nossa lição no material de Ceibel. Nós estamos na lição 17, o título do livro é Igreja Evangelística, o título dessa lição é Métodos de Evangelização, Introdução aos Métodos. Vamos lá? A gente vai ver aqui a importância dos métodos evangelísticos. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que os métodos evangelísticos eles são flexíveis. Ou seja, não existe um único método evangelístico que ele é infalível para todas as pessoas ou para todo o tempo, para toda a história. Então, a gente precisa estar atento a essa flexibilidade dos métodos evangelísticos, né? Ele não é único, ele depende da situação e depende da época. Por isso que nós estudamos nas lições passadas a respeito da importância de você saber se contextualizar, fazer uma leitura da sua época, do seu tempo, da sua condição. Tudo isso é importante para a gente entender a flexibilidade dos métodos evangelísticos, né? Não tem problema nenhum em métodos variados na evangelização. Os métodos dependem dos dons e dos recursos. Hoje temos métodos que não existiam na época de Jesus. Você consegue lembrar que hoje a gente tem métodos como internet, como rádio, televisão, mesmo folhetos, né, que já é uma coisa mais antiga, na época de Jesus não tinha. Entendeu? Hoje o folheto é quase obsoleto, né? Mas tem gente que ainda usa, mas as situações de evangelismo elas mudam e a gente precisa estar atento a essa flexibilidade aí. Outra coisa é o treinamento de pessoas. A importância no método evangelístico sempre precisa considerar o treinamento de pessoas. Jesus, por exemplo, o principal método evangelístico de Jesus foi treinar pessoas, né? O método de Jesus era treinar pessoas. Fez vários discípulos em níveis diferentes e chamou 12 para estar mais perto, né? Quando a gente pensa nos 12 discípulos de Jesus, é muito importante a gente pensar que Jesus teve contato próximo de ensino também com mulheres, né? Aqui no livro ele traz Marta, Maria Madalena, mas no Novo Testamento a gente ainda vê Lídia, Priscila, Eunice, Lloyd, as 4 filhas de Filipe, né? Então essas oportunidades que a gente tem de ver Jesus treinando são muito importantes, né? Ontem na aula ao vivo, Roberto lembrou que Jesus ele mais foi exemplo do que falou, né? E isso é muito importante para a gente pensar, né? O treinamento na igreja ele vai muito pelo exemplo, pelo investimento, pelo trabalho. Então, eu estava falando com o Ambrósio, né? Que os homens mais velhos que vão para a chácara fazer algum trabalho ou que vai fazer alguma reforma, alguma manutenção em algum lugar na igreja, eles às vezes ficam questionando, né? Puxa, os mais velhos, os mais novos, será que eles não estão vendo? Eles estão vendo. Eles estão vendo, estão percebendo sim o trabalho que vocês estão fazendo e sempre é um testemunho, né? Além da flexibilidade e do treinamento de pessoas, todo método evangelístico precisa considerar a Bíblia como fundamento. Não dá para uma pessoa pensar assim, eu criei um método evangelístico aqui que é tão bom, tão eficaz, que não precisa nem da Bíblia. Heresia. Não dá, né? A gente precisa da Bíblia, a Bíblia precisa nos conduzir nos métodos de evangelismo em toda a história, precisa ser assim, né? A Bíblia é nossa única regra infalível de prática, né? É fundamental preparar pessoas para a evangelização sempre se baseando na Bíblia. Então, essa aula é mais rápida, né? Para a gente pensar aí a importância dos métodos evangelísticos. Eles são flexíveis, sempre está trabalhando treinamento de pessoas e esse treinamento sempre precisa estar pautado de acordo com a Bíblia. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga viver essa realidade de igreja evangelística para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.